Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gabriel e eu tô aqui nesse videozinho para te mostrar rapidamente como você deve resolver uma equação do primeiro grau. Vamos lá? Para eu mostrar para você o porquê dos passos que eu vou seguir daqui em diante, eu preciso mostrar para vocês o que é e como é que funciona uma equação. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Suponha que a gente tem essa balança, que eu estou mostrando na tela, e essa balança, ela vai pesar para o lado que tiver mais peso. Por exemplo, se eu colocar 2 kg aqui do lado esquerdo, coloquei 4 kg do lado esquerdo. Vejam que a balança ficou mais pesada do lado esquerdo. Se eu for colocando quilos do lado direito, até que eu atinja o equilíbrio, minha balança volta a ficar igual. Então a igualdade que tem entre os dois membros dessa minha conta nada mais é do que a balança estando em equilíbrio. O peso que está em um prato é o mesmo peso que está no outro prato. Pensando nisso, eu posso mostrar para vocês o que significa de fato uma equação. Dá uma olhadinha. Se eu tivesse a determinada situação, olha só, se eu tivesse uma bolinha vermelha aqui, cujo peso eu não conheço, e eu tivesse duas bolinhas de 1 kg aqui, ou seja, uma bola vermelha mais 2 kg vai se equilibrar com, vamos ver, 4 kg. Então, uma bolinha vermelha mais 2 kg é igual a 4 kg. Isso é uma equação no mundo real. Isso é uma situação que exemplifica uma equação. Por quê? Porque equações são aquelas continhas onde a gente precisa descobrir o valor de uma letra que a gente não sabe o número ainda. Nesse exemplo, a letra seria a bolinha vermelha. Eu quero saber qual é o peso da bolinha vermelha. Intuitivamente, você pode até pensar e falar: professor, a bolinha vermelha deve pesar 2 kg. E o seu raciocínio está certo. Porque a matemática, ela não surge do nada. Ela vem do que nós raciocinamos de maneira lógica. Então, por mais que a sua resposta seja correta, pela intuição, o que eu quero mostrar para vocês é como, matematicamente, a gente encontra essa resposta. Como é que a gente valida esse raciocínio que a gente teve na nossa cabeça. Deixa eu mostrar para vocês, então. Essa equação pode ser representada usando x desse jeito aqui, ó. X mais 2 é igual a 4. A bolinha vermelha, então, representa o x. Como é que a gente resolve isso usando a matemática? Bom, na vida real, o que a gente faria para poder resolver um problema de balança como esse? Como eu provo, usando essa balança, de que realmente a bolinha vermelha pesa 2 kg? Se você respondeu que eu devo retirar as bolinhas que estão perto da minha bolinha vermelha, você acertou. Para que a minha balança prove para mim que ela pesa realmente 2 kg, eu preciso isolar a bolinha vermelha, ou seja, tirar as bolinhas que estão perto dela. E se eu fiz isso de um lado, para que a minha balança fique em equilíbrio, eu tenho que repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz de um lado no outro. Ou seja, eu também tenho que tirar 2 kg do lado direito. Veja que a minha balança ficou em completo equilíbrio, mostrando que a bolinha vermelha pesa exatamente o mesmo que duas bolinhas de 1 kg, ou seja, 2 kg. Mas se eu tivesse que fazer a continha, se eu não tivesse a balança na minha frente, como a gente resolve isso? Vou mostrar para vocês. Da mesma forma que na vida real, a gente vai subtrair 2. A gente vai tirar 2 do lado esquerdo, para que o x fique sozinho. Dá uma olhada, ó. Então tem 2 aqui, eu vou menos 2. Eu vou subtrair 2 de um lado. E tudo que eu fiz de um lado, eu repito do outro. Vou tirar 2 do outro lado também. O que acontece? 2 menos 2 vai dar 0. Não vai sobrar nada. Fica apenas, então, x mais 0, mais nada, é igual a 4 menos 2. 4 menos 2, até onde eu me lembro, dá 2. 0 não vai mudar nada no x. Então, no final das contas, a gente tem que x é igual a 2. Perceberam que, assim como na balança real, eu fiz a mesma coisa dos dois lados para manter a igualdade? É essa lógica que a gente vai utilizar para resolver todas as equações do primeiro grau. Vamos sempre fazer a mesma coisa dos dois lados da balança
buscando deixar o x, deixar o valor que a gente quer descobrir, isolado. Quando o x estiver isolado e tiver igual a algum número, a gente sabe o valor dele. Vou então abrir a lousa e mostrar para vocês outros exemplos de outras operações que podem aparecer durante a resolução de uma equação do primeiro grau. Bora lá! Muito bonita a lousa do nosso projeto Comatec, né? Eu vou passar a página para uma página em branco ou em preto e a gente vai fazer mais alguns exemplos de equação do primeiro grau para você entender. Vamos lá! Mais um exemplo de operação de equação do primeiro grau com soma. Vamos supor que nós tenhamos x mais 10 igual a 12. X mais 10 igual a 12. Como eu resolvo isso? Eu vou tirar o 10 para deixar o x sozinho. Esse é meu objetivo, deixar o x sozinho. Então, vou subtrair 10 do lado esquerdo. E para manter a igualdade da balança, tudo que eu fiz na esquerda eu vou fazer na direita. Então, eu vou tirar 10 na direita também. Só que 10 menos 10 cancela, dá 0. Fica apenas x é igual 12 menos 10, 2. X é igual a 2. Parece bom. Vou colocar outro exemplo. X mais 11 igual a 23. O que eu tenho que fazer? Eu preciso deixar o x sozinho. Então, eu vou tirar o 11 daqui. O que é tirar 11? É subtrair 11, menos 11. Se eu fiz menos 11 de um lado, eu tenho que fazer menos 11 do outro para igualar a minha igualdade. Então, 11 menos 11 cancela. Fica apenas x é igual a 23 menos 11, 12. Então, pessoal, percebam que o passo a passo, a resolução de uma equação do primeiro grau sempre vai seguir essas mesmas etapas. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos ver o que acontece se eu tiver uma subtração. Vamos ver. Então, a conta com subtração seria x menos 3 igual a 7. X menos 3 igual a 7. Se, quando a gente somou, a gente subtraiu para tirar o número, agora eu vou fazer o contrário. A gente sempre vai fazer a operação contrária. Então, se agora eu estou subtraindo, o contrário da subtração é a soma. Vou somar 3 dos dois lados. 3 menos 3... 3 menos 3 vai cancelar, vai ficar apenas x é igual a 7 mais 3, 10. X é igual a 10. Muito bem. Outro exemplo, vamos lá, outro valor. Vejam o seguinte, eu vou apenas apagar o número que eu utilizei para subtrair e vou criar outra, vamos ver. Vamos supor que seja x menos 8. X menos 8 igual a 11. Bom, se está subtraindo, vou fazer o contrário, vou somar. Então, mais 11 do outro lado também. Menos 8 mais 8, vamos sempre fazer o contrário. Se está aqui menos 8, vou somar 8, mais 8. O contrário de menos 8 é mais 8. Repete a operação do outro lado para manter a igualdade. Menos 8 mais 8 vai cancelar, vai ficar apenas x é igual a 11 mais 8, 11 mais 8, se eu não me engano, 19. Então, x é igual a 19. Percebam que a gente sempre está fazendo a operação contrária do número para desaparecer com ele. Vou fazer o seguinte agora. Vou colocar uma continha que tenha multiplicação e depois uma que tenha divisão para a gente terminar as 4 operações básicas. Bora lá. Uma continha que tenha multiplicação agora. Vamos ver. 2 vezes x é igual a 14. Se eu estou multiplicando por 2, qual é o contrário da multiplicação? A divisão. Então, vou dividir por 2. 2 corta com 2, fica x é igual a 14 dividido por 2 é 7. Vou tentar com outro valor, vamos lá. 7x, ou seja, 7 vezes x, é igual a 70. Se o 7 está multiplicando x, eu vou dividir os dois lados por 7. 7 corta com 7, x é igual a 10. 70 dividido por 7 é 10. Do mesmo jeito vai funcionar a divisão, ou seja, se eu tenho x dividido por 3, e isso aqui é igual a 12, eu vou ter que fazer o contrário da divisão. Qual é o contrário da divisão? Multiplicação. Vou multiplicar por 3 os dois lados. Esse 3 corta com esse, vai ficar só o x é igual a 12 vezes 3, 36.
a gente pode trocar os valores. Vamos lá, x dividido por 5 é igual a 21. O x está sendo dividido por 5, então para isolar ele eu vou multiplicar por 5 dos dois lados. 5 corta com 5, x vai ser igual a 21 vezes 5, 105. Então, independente de qual continha aparecer junto com x, a gente sempre vai fazer a continha inversa para encontrar o valor dele. Tudo bem? Agora, para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar as duas contas em uma coisa só. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Como a gente resolveria situações assim, ó. 3x mais 1 é igual a 10. E agora eu tenho uma soma e eu tenho uma multiplicação. Qual delas eu vou me livrar primeiro? De qual delas eu vou me livrar primeiro para que o x fique isolado? Vou contar para vocês. A gente vai seguir a mesma ordem que eu ensinei para vocês. Primeiro a soma e a subtração e depois a multiplicação e a divisão. Do mesmo jeito que eu tenho mostrado para vocês. Então, primeiro eu vou tirar o 1. Se eu estou somando 1, eu vou subtrair 1, menos 1, dos dois lados. 1 menos 1 vai zerar, vai ficar apenas 3x é igual a 10 menos 1, 9. Agora, o 3 está multiplicando o x. 3x é 3 vezes x, né? Então, eu vou dividir os dois lados por 3. Corta aqui. A nossa resposta fica x é igual a 9 dividido por 3 é 3. E assim, a gente resolve uma equação do primeiro grau que envolva mais de um passo. Vou fazer mais alguns exemplos com vocês. Então, vamos lá. Se eu tenho 4x mais 7 é igual a 9. 4x mais 7 é igual a 9. Então, primeiro eu vou me livrar da soma. Menos 7 dos dois lados. Menos 7. 7 menos 7 vai zerar. Vai ficar apenas 4x é igual a 9 menos 7 dá 2. Vamos lá. Divide os dois lados por 4. Corta aqui. X vai ser igual a 2 dividido por 4, que dá 0,5. Então, sempre esses passos. Primeiro você vai aqui subtrair e depois você divide. Vou trocar para outro, vamos ver. 11x mais 31 é igual a 107. Olha só, números bem diferentes. Mesma coisa. Primeiro vou subtrair, tira 31, cancela. Fica apenas 11x é igual a 107 menos 31 é 76. Agora eu vou dividir os dois lados por 11. Então, primeiro eu subtrair, depois eu vou dividir. Corta. X vai ser igual a 76 dividido por 11. Muito bem. Então, pessoal, com essas explicações, vocês são capazes de resolver equações do primeiro grau. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender ou relembrar como resolver equações do primeiro grau. E com isso vocês estão preparados para responder os exercícios de fixação correspondentes a esse assunto. Pessoal, vejo vocês então numa próxima videoaula. Um forte abraço para vocês e eu fui!